Na última aula nós fizemos a apresentação do sequenciamento das tarefas de um cronograma, como que isso poderia ser representado, e especialmente nós vimos que através do sequenciamento do cronograma, alguns caminhos são formados, e que o maior deles é o caminho crítico. Agora, utilizar um diagrama de rede, um diagrama de precedência, não é a melhor maneira para se representar o cronograma. Hoje em dia, existem, inclusive, ótimas ferramentas para a construção de cronogramas que vão te auxiliar com algumas das etapas fundamentais, e a representação mais comum de um cronograma atualmente é o gráfico de Gantt, utilizando a representação através de barras horizontais. Então, é claro que nós vamos adaptar aquele nosso cronograma exemplo agora para a representação utilizando o gráfico de Gantt, que aumenta e muito a maneira como nós podemos visualizar o nosso cronograma, especialmente falando sobre como nós podemos compreender a representação das tarefas ao longo do tempo. O gráfico de Gantt nada mais é do que a representação das tarefas em barras horizontais que são dispostas em uma determinada escala do tempo. Então aqui agora vocês podem visualizar 3 tarefas, onde a duração dessas tarefas dentro de uma escala de tempo tem ali o comprimento da barra horizontal representando justamente a duração. E aí a gente pode pegar aquele nosso exemplo que nós tínhamos as tarefas sequenciadas em um diagrama de rede, a gente pode verificar qual seria o processo para construir a representação gráfica desse cronograma utilizando o gráfico de Gantt. Então, uma vez que nós já identificamos as tarefas, nós em seguida vamos delimitar qual é a sua duração, representando numa barra horizontal o comprimento da barra associado à duração. Em seguida, o que a gente pode fazer é dispor essas barras de acordo com os vínculos que as tarefas possuem entre si, que representam as dependências entre as tarefas. Ou seja, se a tarefa C só começa depois que a tarefa A termina, significa que essa barra vai ser deslocada para que o início dela esteja alinhado com o término da tarefa A. E assim a gente consegue visualizar graficamente, utilizando o gráfico de Gantt, uma representação mais clara do que seria o nosso cronograma e a disposição das tarefas ao longo do tempo. Dessa maneira, nós também podemos identificar o caminho crítico de uma maneira muito mais fácil e intuitiva. E as ferramentas que existem hoje em dia para a elaboração de cronogramas, inclusive, já fazem todo esse processo por nós. Aqui nós podemos ver que a tarefa A, C, D e G representam o maior caminho sequencial do nosso cronograma. E talvez agora você consiga visualizar de uma maneira muito mais clara e intuitiva que esse é, de fato, o maior caminho do nosso cronograma. E assim nós identificamos, portanto, as tarefas críticas.